Fala pessoal, estamos aí para mais uma gravação do nosso podcast Papo com o Especialista. Chegando nos episódios finais, hoje estou com um convidado aqui mais do que especial. Você aí que é acostumado a jogar bola, que sempre tem dificuldade de arrumar um goleiro, né? Quem não passou por isso? Então agora a gente já tem o fundador aí do aplicativo Goleiro de Aluguel. Você já ouviu falar disso? Conhece? Então, é uma oportunidade boa de você conhecer. E vamos conversar com o Samuel Tualdo. Tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Eu agradeço o convite, fico feliz aí e eu também sou muito agradecido de te conhecer, Renato, porque a gente se tornou bons amigos, né? É verdade, né, cara? Isso daí foi o bom da gente aí como dentista, a gente acaba tendo clientes e a maioria dos nossos clientes ficou amigo. E você foi um desses caras aí, cara. É, bem legal. E conforme eu fui conhecendo a tua história, eu fui admirando, né? Você, Samuel, aí como empreendedor, fundador e criador do aplicativo Goleiro de Aluguel. Aos poucos, nas consultas, a gente foi se conhecendo e eu pensei, vou ter que chamar o Samu para conversar aqui, contar um pouco da tua história. Obrigado por ter aceito, ter separado o teu horário aí, Samu, para vir aqui conversar com a gente. Samu, gostaria que você se apresentasse para a galera aí que está acompanhando a gente, que assiste, escuta aí no podcast, no YouTube, contasse um pouco da sua história, como que foi lá no começo, a sua formação, né? Quando que você teve o start aí de lançar o aplicativo Goleiro de Aluguel? Olha, a vida é muito complexa, né? A gente não imagina onde nós vamos parar no futuro. Eu vim de uma família muito humilde mesmo, sou filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. A minha família não tinha o hábito de incentivar os filhos a estudarem, o negócio era trabalhar desde cedo, né? E comigo não foi diferente. Foram 7 filhos, eu sou o mais novo, 5 mulheres antes de mim. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, o meu primeiro emprego foi num frigorífico. Capaz. Foi no frigorífico, ali eu fiquei um tempo, foi um período difícil, né, para um jovem de 16 anos. Tinha 16 anos na época. Você lembra bem? Lembro, estava no ensino médio, né, e eu lembro que eu saía, tomava banho e aquele cheiro de carne não conseguia tirar ele do meu corpo. Eu ia para aula, estudava à noite e os cachorros da rua iam atrás de mim, cara. Era difícil. Sentiu o cheiro já? Sentiu o cheiro. Nada tirava aquele cheiro de carne de porco. E ali começou a minha trajetória. Infelizmente, o meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, né? Então, eu sempre tive que dar apoio para minha família, para minha mãe, principalmente, né? A gente morava junto. E então, tinha que trabalhar. Aí, eu saí dali, do frigorífico e comecei a trabalhar com venda de instrumentos musicais. Sempre gostei muito de música. E tive a oportunidade de fazer o técnico em informática. Certo. Saindo do ensino médio, o colégio que eu estudava ofereceu um pós-médio, que era um curso de 2 anos. E ali eu me descobri nesse mundo da internet, do desenvolvimento de sites, né? Isso aí foi na década Foi no início dos anos 2000, né? Foi. A internet estava começando aqui no Brasil, né? E eu comecei a seguir carreira nessa área. E eu sempre gostei muito de ciências e futebol, né, claro. E depois eu fui fazer faculdade de física na Universidade Federal, porque eu queria me tornar um cientista. Pô, e apesar de toda essa dificuldade, ainda fez Universidade Federal, né, cara? Sim, era o único jeito, né? Não tinha condições de pagar uma faculdade particular, então teve um esforço enorme ali, né? Ainda mais para quem vem do ensino público. Pô, você tem que estudar 10 vezes mais para conseguir pegar a sua vaga. Atrás, né? Então, depois de muita dedicação ali, eu consegui entrar na E Federal. sempre trabalhando e estudando. Sempre trabalhando e estudando. O curso de física era 2 períodos na minha época, era de manhã e à tarde. Então, eu ia para aula de manhã lá no Centro Politécnico. Sim. Daí eu ia trabalhar em Araucária, que eu era gestor de TI de uma indústria, e depois à noite ia para a reitoria, que tinha as aulas de licenciatura. Então, foi um período de muita correria, bem puxado, mas eu estava jovem, então dei conta do recado. Sim, às vezes a gente acha que só a gente corre, né? Que nem o podcast anterior, a gente contou um pouco da nossa história, que você também conhece um pouquinho da nossa história, né? Também foram épocas difíceis, a gente
E às vezes a gente pensa que só a gente corre, né? Mas tem um monte de brasileiro e um monte de gente aí que é admirável, né? Tem muita história, né? Cada um fazendo a sua parte, correndo atrás do seu propósito, né? Tem coisas assim que você não consegue imaginar, né? O que vai acontecer com você lá na frente. Comigo foi isso, né? Eu segui a vida num rumo e daqui a pouco ela virou de ponta cabeça e hoje eu faço algo que parece simples, mas é muito inovador, né? Muito inovador, é admirável. E é legal a gente olhar para trás, né? Que nem, né? A gente vai construindo essa história, né? A gente olha para trás com orgulho, né? Que nem eu. Ou com vergonha também, né? O bom de você ter vergonha do teu passado é sinal que você evoluiu. É verdade. Com orgulho e também ao mesmo tempo essa sensação de pá, né, cara? Que nem a gente conta, eu e as meninas, a gente brigava também por um pedaço de bife, né? A gente veio do interior do Paraná para comer aqui. A gente ficava feliz quando tomava uma coca e comia um chocolate, né? Sim. Mas a gente vê hoje isso, olha, né, para trás, mas vê quantas pessoas que ainda se sentem felizes com isso, né? Então a gente tem que sair do... Você tem que se colocar, às vezes, no lugar das outras pessoas, tentar enxergar o mundo com outros olhos, né? Sim, e você foi estudando, foi trabalhando, aí você, lá na faculdade de Física, você também não imaginava ainda que ia fundar o goleiro de aluguel e tal? Não, o futebol era um hobby, né? Mas tu tinha as peladinhas, jogava? Sempre, meu primeiro contato com o esporte foi na Copa do Mundo de 1990. Ali eu me apaixonei pelo futebol, pelos estádios, pelos jogadores, né? Tinha o Tafarel, Maradona, o Klinsmann. A gente é meio da mesma idade ali, né? E aí eu pedi muito para meus pais para eu ir para uma escolinha. Eu queria me tornar jogador de futebol. Assim como a maioria dos brasileiros, né? Já sonharam em algum momento da vida. Tem até a música do Skank, né? Quem é que não sonhou em ser um jogador de futebol? Comigo não foi diferente. E aí eles me levaram para uma escolinha, meu pai, no bairro que nós morávamos, lá em Santa Felicidade, um clube tradicional, Trieste, o nome dele. Sim. E ele ficou na arquibancada assistindo o primeiro treino das crianças. E quando acabou, ele desceu, pegou eu pela mão, atravessou o campo e foi conversar com o treinador. E ele falou, olha, meu filho é o pior jogador do time. Ele não leva jeito para jogar futebol. Só que eu também não quero que esse piá fique em casa. Eu quero que ele participe da equipe. Então, para ele não atrapalhar sua equipe, coloca ele no gol. Né? E ali começou a minha carreira de goleiro. Entendi. Fiquei chateado, cheguei em casa chorando. Você lembra bem disso? Lembro. Tem coisas da infância, né? Que a gente não esquece. Essa foi uma delas. Tinha 6 anos de idade. Eu lembro da minha mãe falando que não era para ficar triste, que eu ia ser o único que podia pegar a bola com a mão. Olha lá, ó. Né? E que o meu uniforme ia ser diferente. Ela vendo o lado bom, né? Falando, pô, mas você vai usar um uniforme diferente de todo mundo, olha que legal. E eu joguei toda a categoria de base, até meus 16 anos, né? Eu joguei em vários clubes, Curitiba e região. Até que... Só que a minha família não enxergava o esporte como uma profissão. Para eles era uma recreação. Sim. Então não tinha aquele incentivo. Tinha que ir sozinho, tinha que se virar. E o mundo do futebol é uma fantasia, sabe? São poucas pessoas que conseguem ter sucesso. É muito pouco mesmo que conseguem ter sucesso, né? No Brasil, eu acho que tem mais de 30 mil atletas profissionais registrados no BID, né? Que é a lista da CBF. E quantos que a gente conhece? Só o pessoal que está na primeira e na segunda divisão. E olha aí, né? Lá, que ganha bem. O resto ganha menos de um salário mínimo por mês. 80, segundo os dados da própria CBF, cerca de 80 atletas profissionais do futebol ganham até um salário mínimo por mês. Né? Então, o futebol, ele é uma mentira. Ele tem esse glamour que a gente viu na Copa agora, o pessoal comendo carne com ouro, né? Todo mundo quer estar lá com eles, né? Mas são muito poucos, né? É verdade. A gente... Né, a criança... A gente pequeno, né? Eu também tive um sonho de ser jogador de futebol e tal. Mas o esporte é muito importante para a vida, né? Para a educação, né? Eu acho que fez muito bem para minha estrutura participar desses clubes de categoria de base, em situação adversa, né? Quando você está perdendo um jogo, quando você falha.
o goleiro, ele é muito exigido mentalmente, né? Você precisa estar 100% focado na partida, porque às vezes no piscar de olho você toma o gol. Uma desconcentração, né? Um segundo de bobeira, você perde o jogo, né? O goleiro nunca ganha, ele só perde. Veja, é verdade. A gente viu agora a final, né? Da Copa da Argentina e da França. E no último lance da prorrogação, o goleiro da Argentina fez uma defesa fenomenal ali, histórica, super difícil. Mas ele foi muito pouco lembrado, né? Quem foi lembrado foi o Messi e o Mbappé. E aquela defesa garantiu o título, porque segurou o empate e eles foram com uma moral. Ele foi gigante para as cobranças de pênalti, né? Então, é a vida difícil do goleiro. Mas eu, quando estava na faculdade de física, eu não imaginava que eu ia criar uma plataforma, um ecossistema de goleiros amadores que nunca existiu no mundo, né? Sim. E você, voltando que final histórica, né, cara? O futebol Nossa, foi uma das melhores que eu já vi. Uma das melhores que eu já vi também. Né? Você deve ficar gravado para a história do futebol. Sim. Né? E na época de faculdade, na correria do trabalho e estudo, você ainda jogava tua bolinha? Jogava. Mas no gol, sempre no gol daí. Sempre de goleiro. Que goleiro sempre tem vaga, né? E não paga, né? Sim. Você era convidado e às vezes ganhava uma coca, uma cervejinha, né? Isso daí. Então eu jogava final de semana e era convidado para jogar alguns campeonatos também. Sempre tinha convites e tal. É muito difícil encontrar goleiro, né? Lá atrás, na época, eu lembro que o pessoal tratava bem o goleiro, tinha que buscar, levar, trazer. Isso, indo buscar em casa. Isso, ele tinha essa vantagem, né? E aí na faculdade você imaginava uma coisa, assim, o teu curso de física, né? Você pensou que você ia ser pesquisador? Tentei lecionar durante um ano, não deu certo. Infelizmente, a remuneração do professor não era compatível com o que me ofereciam como técnico em informática, né? E eu já morava sozinho. E sempre eu saí de casa, mas eu sempre conseguia dar um apoio para minha mãe. Sempre, né? Até hoje eu faço isso por ela. E daí eu abri a minha empresa de informática em 2011. Tá. Ali estava com a empresa de informática, ainda nada do aplicativo. Nada. Eu fazia desenvolvimento de site e gerenciamento de redes. Certo. Né, para pequenas empresas. E um ano depois eu fali, meu. Quebrei, feio. Fiquei devendo mais de 150 mil. Nossa. Aí eu era pobre, né? Aí eu terminei um relacionamento de anos, perdi carro, perdi moto, tive que sair da casa. Ali no tudo, campeonato. depois dos 30. Entendi. Eu perdi tudo depois dos 30. E eu voltei a morar na casinha da minha mãe, na sala, improvisado. Nossa, cara. Né? Então... Ele passa para trás, então. Um passo gigante. E daí foi inevitável entrar em depressão, né? Não teve saída. No começo eu não aceitava. Falava que era pessoas fracas e eu era fraco, né? Então foi difícil, né? Esse período, muitas pessoas viram as costas para você. Sobra poucos amigos. Mas veja, é tão bom isso. Porque esses poucos amigos que sobraram vão ficar para você eternamente. Entendi. Até o final da sua vida. E demorou para eu aceitar que isso era uma doença, era um problema de saúde, né? E quando eu percebi isso, eu comecei a fazer terapia, psiquiatra, e buscou ajuda. O que me machucou muito foi os remédios, né? É difícil esse período que você precisa do medicamento para superar. Principalmente esse momento inicial ali, né? Que você está lá embaixo, lá no fundo do poço, e daí te gera vários problemas de saúde, insônia, falta de apetite. E eu sempre fui uma pessoa muito boa de cabeça, de memória, de resolver problemas. Sim. E quando você me chamou para gravar o podcast, a gente falou, vamos falar sobre vocação. Eu falei, cara, qual que é a minha vocação? E eu comecei a analisar e conversar com a minha esposa. Minha vocação era... Poxa, você resolve problemas. Você sempre resolveu problemas. Seja na tua vida, no teu trabalho, na tua empresa. Família. Você sempre foi uma pessoa que tava um caos. Você fala... Eu sempre pensei isso desde a faculdade de física. Às vezes, a prova de física era um problema só para você resolver. E demorava 2 horas para você desenvolver tudo.
o cálculo necessário. E eu não conseguia resolver, e eu ia dormir e eu sonhava com a solução. E eu acordava sabendo fazer. E eu faço isso até hoje. Se eu tô com um problema, eu tento ir dormir para eu acordar já com uma solução, às vezes muito simples, que ninguém estava percebendo, né? Então, essa foi a vocação que eu acho que eu vi, resolver problemas. E problemas é o que não faltam, né? Vem de penca, às vezes. Sim. Cara, com certeza, eu acho não, com certeza, né? A tua vocação é justamente essa. Resolver problemas que estão ao teu alcance. E até aí que eu acredito que foi um start, né, de de desenvolver o aplicativo Goleiro de Aluguel, né? Gostaria que você contasse um pouco de como que foi que surgiu a ideia, como que foi... Surgiu por acaso, meu. O que acontece? Eu estava com depressão e estava tomando muitos medicamentos. Eu cheguei para minha psicóloga, falei, eu quero reduzir esses medicamentos. Daí ela... Eu estava com insônia, né, depressão. Ela causa isso nas pessoas. E eu falei, eu vou parar de tomar o medicamento de insônia e vou jogar futebol até a exaustão, para eu chegar em casa super cansado e dormir. E eu ia jogar com o grupo de amigos e quando entrava outro time, não tinha goleiro. Então eles falavam, fica, goleiro, pega para nós essa partida. Deixar o goleiro ficar. Eu jogava 2, 3, 4 partidas na noite. Isso todo dia. De domingo a domingo. Aquele período ali que você saiu, estava lutando com a depressão. E daí eu ficava exausto, né? E chegava em casa com fome, né? Também estava sem apetite. E ali eu comecei a reduzir a medicação. Pô, que maravilha. Foi um período difícil, mas comecei a me sentir melhor. E no final de 2014, teve um encontro de amigos que fizeram faculdade na mesma época. E aí a gente ia ter futebol, esse churrascão. Fala, pô, Samuel goleiro, vamos lá. Fui, cheguei lá, jogamos. Aí depois fomos pro churrasco. E daí, poxa, todo mundo com uma boa formação, né? Sim. Engenheiro, médico, dentista, advogado, e contando vantagem. Nossa, um foi viajar pra Grécia, o outro comprou uma BMW, e eu morando no sofá da casinha da minha mãe. Você ali, tranquilo. Tinha um Uno, todo batido, né? Poxa, o que eu vou contar de bom pra esses amigos? Não tem nada, minha vida, eu perdi tudo. E eu nem sei por onde que eu recomeço. Né? Eu tava se recuperando. Tava com uma dívida enorme. Então eu formatava computador de padaria para juntar um dinheirinho e começar a pagar essas dívidas. Então eu tive um momento de ápice ali em 2011, 2012 na minha carreira de técnico em informática. Não soube administrar, eu perdi tudo e voltei dependendo da minha mãe para comprar remédio da depressão, porque não sobrava dinheiro para mim. Aí o pessoal falou, e aí, Samu, o que você conta de bom para nós? Nossa, não vou deixar eles tristes, né? Sim. Falei, pessoal, minha vida é futebol, eu jogo futebol todo dia. Aí um deles tirou uma onda, falou, olha, você joga porque você é goleiro. E ninguém quer ser goleiro, por isso que todo mundo vai te buscar, você fica jogando 2, 3 partidas. Eu vi você jogando aí. Você fica na quadra ali, esperando para jogar, né? Se fosse na linha, você não jogava, porque na linha você é ruim. Deu, é verdade. Fiquei meio triste com o que ele falou, sabe? E todo mundo deu risada, mas aquilo ficou na cabeça. É verdade, me chamam porque eu sou goleiro. Né? Eu fui para casa, e no outro dia de manhã eu acordei com isso na cabeça também. Cara, eu sou goleiro. E as pessoas vêm me buscar. Se eu falo que eu não vou, ficam bravos. Brigam. Falei, beleza. Daí eu baixei uma foto minha que eu tinha lá jogando no gol. Coloquei uns efeitos de Photoshop nela e escrevi goleiro de aluguel. E coloquei meu telefone na foto. E mandei para esse amigo que ele tinha me chamado para jogar na próxima semana. Falei, olha, eu vou jogar pro seu time, mas você vai ter que pagar. Mandei para ele. Ele achou engraçado e mandou em outro grupo. Falou, olha, a novidade, agora o goleiro quer cobrar para jogar. E uma pessoa nesse grupo falou, poxa, eu preciso de um goleiro para esse final de semana e não estou conseguindo. Pegou aquele telefone e mandou uma mensagem para mim. Falou, tem como você vir jogar tal dia e horário? Falei, tem. Quanto você cobra? Falei, eu cobro um valor simbólico aí de R$30. Ele falou, pode vir. E ali eu fiz a primeira partida remunerada. Cara, legal.
Aí eles me pagaram os R$ 30, tava nervoso. Aí a pessoa que estava me contratando falou, nossa, que ideia fantástica. Eu sempre preciso de goleiro, todo mundo precisa. Quantas partidas você faz por semana? Você deve estar ganhando uma grana. E eu não tinha feito nenhuma. Né? Eu falei, pô, mas não posso falar a verdade. Sim, né? Também não quero mentir, sim, então sim. eu vou antecipar a verdade. Eu falei, Boa. olha, eu tô ganhando tanto dinheiro que eu nem conto mais, me chamam para jogar todo dia. Ele falou, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Amém. Porque não tem goleiro. Beleza. Aí eu peguei aquela imagem que eu mandei pro amigo e coloquei no Facebook. Pessoal, quem precisar de goleiro me contrata. E daí começou a aparecer pessoas que eu não conhecia me contratando para jogar no gol. Isso aí foi em um mês, eu fiz 13 jogos. Né? Aí sobrou mais de R$ 300 para mim naquele mês. Eu tava quebrado. Pô. Qualquer R$ 50 era bastante dinheiro. Eu falei, nossa, olha aí, ó, sobrou dinheiro. Esse mês aqui eu consegui ajudar a pagar as despesas da casa da minha mãe, pagar minhas dívidas, né? Que eu tinha parcelado tudo. Sim. Né? E ainda sobrou alguma coisinha para eu comprar uma roupa, alguma coisa para mim. Né? Aí segundo mês eu fiz 15. Aí terceiro mês, uma rádio entrou em contato porque viu e me entrevistou ao vivo. Legal. Pelo telefone mesmo, assim, me ligou e falou, conta pra nós, como é que é isso, essa nova profissão, goleiro de aluguel. E daí eu não dei mais conta de todos os convites que apareceram depois dessa entrevista. Né? Cara, sensacional, velho. E aí e olha lá como que uma frase né, um camarada ali atrás te fez pensar em tudo isso, né, cara? Assim, te mexeu contigo, que você ficou com aquilo martelando na tua cabeça, né? Pô, tem que começar a ganhar dinheiro com isso, enfim, né? E aí, nessa entrevista, apareceram muitos times, daí eu fiz um anúncio no Facebook mesmo, falando, preciso de goleiro, amador. Quem quiser, entra em contato comigo nesse telefone. Aí que foi o início, então. Daí apareceu mais ou menos 30 goleiros para me ajudar a organizar esses jogos. E aí você já tinha... E aí começou a desenvolver todo, já pegou, registrou... A primeira coisa que eu pensava era assim, se você tem um produto ou um serviço que você tem um valor nele, né? Que seja 10, 30, 50, R$ 100, você consegue vender ele para 10 pessoas, existe um mercado, só precisa saber o tamanho. Você pode vender para 1.000, para 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Tem que saber o tamanho desse mercado. E eu comecei a observar quantos jogos tinham no Brasil por mês, né? Quantos goleiros faltavam, né? Quantos goleiros faltavam. Não tinha essas informações. Eu fui atrás de federação, toda uma de alguns clubes pesquisa, menores. Todo Ninguém um sabia responder para mim isso aí. Né? Aí, desses 30 goleiros, um me chamou a atenção. Tem uma curiosidade. A minha mãe, ela foi durante muito tempo empregada doméstica, só que depois ela conseguiu sair e virou cobradora de ônibus. E ela se sentia muito bem naquela profissão, né? Mais valorizada do que uma diarista. E a remuneração também era maior. E quando eu tinha meus 17 anos, eu falei, também quero ser cobrador de ônibus. Né? E daí eu fiz o curso de cobrador e depois fui fazer as entrevistas. Né? Em Curitiba tem mais de 10 empresas de ônibus. E eu fui reprovado em todas as entrevistas. Foi. E isso também deixou bastante triste, porque eu não sirvo para ser cobrador de ônibus. Entendi. Né? E eu sempre fui, então, um péssimo cobrador. Veio esses 30 goleiros e a galera começou a contratar, então eles iam para o jogo, recebiam o valor e não devolvia a minha parte. Não devolvia. Eu não sabia cobrar. Estava desorganizado. E daí apareceu um loirinho lá, Eugen Braun, o nome dele, e ele falou, tá muito desorganizado essas cobranças, vou te ajudar. E ele ia atrás. Ligava, marcava dia no campo e cobrava comissão. Cobrava. E ali eu comecei a observar ele trabalhando, me ajudando, a dedicação dele. E foi se criando uma amizade. Até que um dia eu cheguei e falei, velho, vamos fazer isso aí virar uma empresa? Alugar goleiros? Ele deu risada.
Falou, não, isso aí é brincadeira, meu. A gente faz na hora vaga. Falei, mas eu acho que tem um mercado no Brasil. Que até então você já estava tava sondando isso aí, Tava fazendo observando. já. Ia no campo, falava com o dono, quantos jogos tem, quanto o pessoal reveza no gol. Ah, reveza. Contava, né? Pô, então tem 10 jogos, eu vou ficar aqui das 7 da noite às 11 sentado e contando quantos jogos não tem goleiro, né? E daí aquilo foi me deixando empolgado, excitado. Caramba, ninguém tem goleiro, né? E daí mostrei isso para ele. Ele, no começo, ele não acreditou. Falou, não, eu vou ajudar pela amizade. E o que nós precisamos fazer? Eu falei, primeiro vamos abrir uma empresa e daí eu vou fazer um site, porque na época era feito tudo por Facebook e WhatsApp, né? Não tinha site, nada. Era bem informal. Falei, eu mesmo vou desenvolver um website. E hoje, nossa, tem centenas de vídeos, tutoriais no YouTube te ensinando a fazer um site sem precisar construir uma linha de código-fonte. Hoje é muito simples. Mas eu já trabalhava na época, então isso facilitou de fazer o sistema simplesinho, né? Então, nós fizemos um site, tinha um formulário lá, a pessoa ia e preenchia as informações dos jogos. Essas informações iam para uma planilha. Nós pegava os dados da planilha e mandava em grupos de WhatsApp de goleiros separados e organizados por nós. Aí o goleiro ia para a partida, recebia o valor, passava a nossa comissão e ali nós começamos. Cara, sensacional. E esse camarada que, no primeiro momento, ele foi na parceria. Aí você chamou ele para organizar e tal, mas ele ainda não deu conta, assim, do quão sério que estava virando. Ele estava se divertindo, né? E daí começou a aumentar o número de jogos depois desse site e ter em outras cidades, né? Ali chamou a atenção dele. Vocês são parceiros até hoje? Somos sócios. Sócios, né? E daí, quando a gente completou 1 ano de goleiro de aluguel, metade tinha sido totalmente informal pelo WhatsApp e a outra metade pelo site, a gente faturou 150 mil. Só no Ctrl-C, Ctrl-V ali no celular, né? Mandando informação e tal. E daí ele falou, opa, peraí. Desses 150, a gente ficou com um lucro de 30 mil. Né? Que era a nossa comissão. Falamos, poxa, isso aqui tem fundamento. Mas o mais importante foi a pesquisa. De que esses 30 mil. A pesquisa não tinha valor. Que era essa observação, Sim, as entrevistas, números. E nós chegamos num mercado. Né? Sim. Que na época era 1 milhão de jogos em 30 dias. E 60% não tinha goleiro. Né? Então, nessas quadras de grama sintética, futsal, areia. E daí nesse primeiro momento vocês estavam mais aqui, Curitiba, região metropolitana. Tinha alguma coisa em São Paulo já, em Santa Catarina. E aí a gente falou, pô, isso aqui é gigante. Fomos atrás ver se tinha alguém que alugava goleiro. No mundo não achamos. Era novidade total. E é muito difícil, né? Você ter uma ideia que ninguém fez ainda. Sim. Né? Sim. É quase impossível isso. Você melhora ideias dos outros, né? Mas ter uma ideia do nada, assim como surgiu. Legal. E daí a gente abriu uma empresa, né? E conversamos. Nós precisamos de um aplicativo para acelerar e escalar esses aluguéis aí de goleiros. Um sistema automatizado. Perfeito. E eu falei, pô, eu sou desenvolvedor de site, bem diferente de fazer um aplicativo. Então, até eu aprender vai demorar 2 anos. Vamos contratar uma empresa, vamos pegar esses 30 mil que sobraram e vamos fazer um contrato. Fomos atrás das empresas desenvolvedoras de aplicativo, fechamos contrato com uma, eles cobraram 27 mil para entregar um app em 3 meses. Né? Passou 7, não tinha nada. Até nós admitir que nós tínhamos sido passado para trás, perdemos o lucro de 1 ano. Mais um. Mas esse tombo ainda foi... Foi bem no começo, né? No começo ainda. Perdemos os 30 mil, né? Aí eu peguei e falei, nossa, foi o primeiro susto. Meu sócio não sabia muito o que fazer e eu falei, poxa, quando você tem problemas, além de dormir, né, para você tentar descarregar a sua mente, você tem que conversar com todo mundo. Conversa com quem você encontra na rua, conta a tua história, conta o que você está fazendo,
que às vezes essa pessoa vai te dar uma solução de graça, sem ela saber, né? Sim. E eu fiz isso. Então eu comecei a conversar, contar. Poxa, eu tive uma ideia de goleiro de aluguel, tava indo bem, daí contratei uma empresa, tomei um calote, perdi o dinheiro. E agora eu tenho todos esses goleiros aqui, esse mercado, mas eu não tenho dinheiro. E não tenho desenvolvedores. Uhum. E na época eu vi uma matéria, um jornal, de uma startup que tinha recebido 25 milhões de reais do ramo de beleza. E eles tiraram a foto na frente da mansão que eles tinham alugado para trabalhar. E era num bairro ali de Curitiba, nobre, né? Bairro. E eu reconheci a mansão da foto. Falei, nossa, eu sei onde é. Peguei e fui lá, meu. Toquei o interfone. Aí, pois não. Olha, eu gostaria de falar com o gerente de desenvolvimento de aplicativo. Abriram o portão. Entra aí. Startup é tudo muito jovem, tudo muito descolado, de fácil acesso, né? Sim. Porque numa grande corporação você não conseguiria entrar lá tão fácil assim. E cheguei lá, falei, queria falar com o desenvolvimento, o gerente. Aí veio uma pessoa, o nome dele é Moacir. O cara falou, o que você quer falar? O que esse cara maluco entrou aqui? O que você quer falar comigo? Bem aleatório, sim. Eu falei, então, Moacir, tem um projeto, o cara já olhou pra cima, goleiro de aluguel. E daí ele parou, me fala rapidinho o que é. Falou, te dou 3 minutos para você me falar. Que é o famoso pitch, né? Aí eu contei para ele o que era. Ele, gostei. Mas agora eu não posso te atender, porque eu tô com muita coisa aqui. Vamos jantar hoje à noite? Falei, Moacir, eu moro no sofá da casa da minha mãe e não tenho dinheiro para pagar jantar. Vou ser sincero para você. Tô quebrado. Ele falou, eu pago. Gostei de você. Vamos lá. Aí eu liguei para o meu sócio, o Eugen, falei, vamos jantar com uma pessoa que talvez nos ajude. Foi. Cheguei lá e contei tudo, né? E o brasileiro tem essa mania de não contar, porque vão roubar minha ideia. Né? E eu fui lá e contei. Eu tinha tudo registrado em documentos, como que eu queria que ficasse o aplicativo, desenhei as telas. Já tinha tudo pensado. Falei, nossa, tá tudo... meu, você é o cliente dos sonhos que um desenvolvedor quer. Você sabe onde você quer chegar. Mas eu não consigo trabalhar para você. Tem um amigo meu que mora em Blumenau, ele é ninja em desenvolvimento de apps, era para ele estar rico, mas ele está procurando uma causa, uma ideia disruptiva para ele fazer. Eu falei, legal. Me apresento para ele, ele falou, só temos um problema, ele odeia futebol. Eu falei, nós vamos tentar, né? Eu falei, vamos conversar, porque é isso. Mandaram para ele aquele documento em PDF que eu tinha, mandei para ele, o nome dele é Léo. Eu mandei para ele na noite do jantar. Quando era mais ou menos 1h da manhã, o Léo me chama para conversar e fala, nossa, o que você fez, meu? Você está dizendo que você está 1 ano fazendo na unha, na mão, essas convocações, essas cobranças? Eu falei, tô. Meu Deus, não, isso aí não pode. Eu quero trabalhar com você. Gostei desse projeto. E eu não sabia que tinha mercado, que você era o único que fazia isso no mundo. Falei, tá bom. Falou, só preciso de um desenvolvedor back-end. O Léo faz front-end, que é a parte da frente do aplicativo, aquelas telas que você vê. Entendi. Falei, cara, eu conheço um back-end que... Um amigo meu, na época, ele estava desenvolvendo um site de poker, para jogar poker. E ele contratou um desenvolvedor back-end. Aí liguei para ele e falei, me apresenta pro teu dev back-end. Falou, tá, beleza. Eu não sabia, mas esse meu amigo não tinha pago o programador. Tinha dado um calote. O nome desse programador é Rafael Marques. Aí o meu amigo viu uma oportunidade, chegou e falou, Rafael, vou te colocar numa empresa de sucesso, desde que você perdoe minha dívida. Falei, você não vai pagar mesmo? Fala qual empresa que é. Falei, goleiro de aluguel. E o Rafa disse, nossa, eu uso, ele tem um sitezinho bem simples, eu uso para contratar goleiro. Eles estão precisando de um dev back-end. E aí eu formei a minha primeira equipe. Formou ninguém se conhecia. Cara. Eu liguei todo mundo e eles fizeram um orçamento. Então lembra que a empresa cobrou 27 mil, nós perdemos. Esses 2 malucos aí cobraram 7. Aí eu disse para cada um, falou, não, é 3,5 para cada. Eu olhei pro Eugen e falei, esses aí vão passar nós para trás, porque uma empresa cobrou quase 30 e não fez, como é que esses 2 malucos vão conseguir? Beleza. Aí o Eugen falou, mas aonde nós vamos conseguir dinheiro para pagar ele?
Nesse meio tempo ainda teve um suposto investidor que apareceu, que ia botar R$200 mil na empresa, e o meu sócio se empolgou e pediu demissão do trabalho, porque ele acreditou que ia entrar dinheiro. E aí nós não tinha nada, né? Para piorar, a minha então namorada, e depois virou esposa, ela ficou grávida. Aí começou os... Mais um problema, né? Poxa, agora eu vou ser pai, não tenho dinheiro. A minha Cabeça família não já entendia o que era o goleiro de aluguel. Minhas irmãs falavam, como é que isso... Tem 30 anos e quer virar jogador de futebol? Tá louco! Trabalhe numa... Ele não se curou da depressão. Ele tá maluco, tem que internar. Os amigos não entendiam, ninguém tinha essa visão, né? Do que estava acontecendo. E nesse período aí, teve gente que te ajudou, que te incentivou, teve anjos da guarda, assim, porque você foi muito iluminado, assim, né? Que nem você falou que você adotou a estratégia de contar, que eu acho interessante isso também, que às vezes a pessoa tem o receio de contar, que alguém vai... né? Tem. E nesse caminho você foi iluminado também, que você conheceu pessoas legais, né, cara? Foi, o Aigan é um grande parceiro, sócio, amigo. A Catiúcia também sempre acreditou. Eram poucos que acreditavam. Sim. Tem o Leandro, meu amigo de infância, também sempre apoiava. Cara, isso aí vai dar certo, vai que vai dar boa. Né? Então foram poucos que te empurravam ali. A maioria era dando risada. Dava risada, né? Que é isso? Aluguel de goleiro, né? E daí, esses 2 desenvolvedores pediram 45 dias para entregar. 45. Falei, quando vocês entregarem, eu pago. Aí nisso o Aigan falou, aonde que nós vamos arrumar 7 mil? Eu falei, vamos pegar emprestado do seu pai. O pai dele é bem de vida. Sim. Ele falou, mas você fala com ele. Aí o seu Werner emprestou para nós 7 mil, mas esses 45 dias não precisou esperar. Em 20 dias tinha um aplicativo na minha mão, funcionando, não com todas as funcionalidades que tem hoje, mas já era possível alugar e pagar o goleiro por ali. Sem já estava melhor do que estava antes. Muito melhor, sem interferência, dava para escalar. E eu falei, poxa, eu não posso perder esses 2. Então eu fiz uma proposta de sociedade. Eu cedi equities da empresa para os 2 programadores para eles entrarem. Né? Então ali se formou os 4 sócios do goleiro de aluguel. Que é eu, o Eugen, o Rafa e o Léo. Se mantém até hoje. Que é os 2 programadores lá e vocês 2... Começamos lá com o sitezinho simples. Simples. Cara, que sensacional. Que história bonita. Véio. E esse tempo da criação até o funcionamento aí do aplicativo foi muito demorado? Teve o contratempo? Teve, eu comecei em janeiro de 2015 no Facebook. Eu fui conseguir lançar o aplicativo em agosto de 2016, né? Então foi mais de um ano trabalhando, fazendo tudo na mão, até chegar num sistema automatizado. Até chegar, né? E lá, tu teve uma participação num programa famoso aí também, foi bem né? Nessa época, né? Foi nessa época lá no Shark Tank. Como que foi lá, cara? Como foi a sensação? Foi você e quem mais foi lá? E vocês eu e o Eugen. Vocês competiram com outros... O formato americano, então você vai e apresenta a tua ideia de negócio para uma bancada de investidores e se você convencer eles, você recebe um aporte financeiro. Né? E eu não conhecia o programa. O Eugen já tinha visto, porque ele morou um bom tempo na Alemanha. E como que foi a ideia? Assim, quem que teve a ideia? Vamos lá. Foi meio no desespero, porque também. A gente falava com vários investidores e todo mundo ria. Dava gargalhada. Não vou botar meu dinheiro nesse negócio. Nós precisava de dinheiro para investir na infraestrutura, cada um largar o seu respectivo trabalho e se dedicar 100% no aplicativo. Mas ninguém acreditava. Nenhum investidor. Daí apareceu esse tal de Shark Tank. Acho que eu vi no Facebook, vi em algum lugar. Eu comentei com o Eugen, ele falou, mas esse programa passa nos Estados Unidos, na Alemanha e tal. Aí nós fomos pesquisar, era a primeira temporada, era novidade, ninguém conhecia no Brasil. E eu me inscrevi daí. Fui lá, participei da entrevista, preenchi um monte de formulário, e eles gostaram. Daí convidaram nós para gravar o programa. Aí nós chegamos, como era a primeira temporada, ninguém sabia quem eram os tubarões. A gente foi saber um dia antes da gravação. Era novidade para todo mundo, né? Então eu não sabia quem que era o João Apolinário. Ele é o dono da Polishop, presidente. Entendi. Né? Tipo, foi bem surpresa, assim. Totalmente. Não se prepararam nada, né? Sabendo que vinha do outro lado, digamos assim, né? Um dia antes da gravação, eles deram um envelope com o nome dos investidores.
Então tinha o que nós conhecíamos ali era o Sorocaba, que nós nem sabia que ele era dessa área de investimento, que era cantor sertanejo. A Cris Arcangeli, que era do ramo de beleza, né? O Robson Shiba, esse eu conhecia, dono da China Box. Aí o Carlos Wizard, por causa das escolas de inglês, e o João Apolinário, que eu não sabia quem era, presidente da Polishop. Né? Então nós tivemos uma noite para se preparar para enfrentar eles. Não dormimos, né? Fomos primeiro conhecer a carreira de cada um e ver qual poderia se encaixar melhor no nosso modelo de negócio. Vocês ali. Nós descobrimos que o senhor Carlos, ele era dono de uma marca esportiva, a Topper, e ele tinha parcerias, também era dono ele era sócio, né, da Ronaldo Academy, que é a escolinha de futebol mundial do Ronaldo Fenômeno, e da Neymar Soccer School. Da franquia. Ele era o dono, junto com o Neymar e com o Ronaldo. Eu falei, pô, se esse cara investir na gente, nós entrar pro grupo deles, nós estamos feitos. Né? Olha o contato com de quem que ele faz negócio. É Ronaldo e Neymar. Sim, né? Vocês estavam depositando... Então vamos focar nele. Os outros não nos interessam. Os outros são de outras áreas. E aí nós saímos no sorteio para gravar por último. Começava 8 horas da manhã, nós fomos entrar no estúdio 11 horas da noite. Então, todos eles estavam exaustos. Eles não aguentavam mais. Tá de saco cheio de queria ir ficar embora. ouvindo. Nós era o último. Entendi. Aí nós fizemos a apresentação. O Eigen é muito quente o estúdio, né? Muitas luzes e tal. Daí meu sócio passou mal, teve que parar. Dar água. E aí você primeiro apresenta ali, faz o pitch. Depois vem uma sabatina de questionamentos. E ali você apanha muito. E é na hora, vocês não sabem o que eles vão te perguntar assim. Não, e eles não sabem o que está atrás da porta, né? Que negócio que é. Abriu a porta que eles vão descobrir. É totalmente surpresa. E a gente apanhou demais nessas perguntas ali. Eu nunca gostei de música sertaneja, tá? Mas depois que eu conheci o Sorocaba e os questionamentos que ele fez pra mim, eu odeio música sertaneja. Porque, nossa, ele começou a passar do limite. Não foi ao ar, sabe? Ele estava cansado e daí ele passou do enfrentamento de questionário e começou a virar ofensivo demais, sabe? A falar 2 palhaços querendo alugar goleiro, fazendo perder meu tempo aqui. Entendi. Né? E aí eu, nessa hora... A gente percebe, né, cara? A gente não Mas já tinha apanhado muito da vida, né? Entendi. Já calejado. Então, já tava preparado. E daí o que eu fiz... O que todo bom amigo faz quando você vai apanhar de alguém? Você joga teu melhor amigo para apanhar antes, né? Aí eu coloquei o Eugen ali para discutir com eles e fiquei pensando. Porque a produção, antes de você entrar, fala, eles vão te questionar, eles vão te enfrentar, não deixa, enfrenta eles também. Que é isso que nós queremos, é um show. Quero fervo. E daí o Eugen começou a discutir e eu, deixa ele discutir e eu vou pensar o que eu posso fazer. Aí começa a rodada de investimento. Quem que vai entrar com o dinheiro ou quem vai sair? Aí o Carlos Wizard levantou a mão por primeiro. Eu quero começar. Eu falei, ganhamos o homem. O cara do esporte. Sim. E ele falou, olha, achei essa ideia fraquíssima. Não gostei de vocês. Tô fora. Aí eu, nossa. E daí daqui a pouco o Shiba, eu jogo futebol, nunca tem goleiro. Daí o Sorocaba falou, mas eu não vou deixar você investir. Eu não vou deixar ninguém investir nesses 2 idiotas. Ele se meteu, cara. Voltem para Curitiba e vão trabalhar, vão arrumar uma coisa de verdade. O que você fazia da tua vida, Samuel? Técnico de informática. Volta a trabalhar com informática. Você, olha, trabalhava com cobrança. Vai lá trabalhar com cobrança. Bem pesado. E ele começou a bater e discutir com os outros investidores. E por acaso apareceu uma estrela ali na hora, o João Apolinário. Ele falou, eu vi alguma coisa nos seus olhos. Ele disse. Então eu vou te falar. Ele falou, eu entendo, não gosto de futebol, não vou em estádio, não assisto, mas eu quero te fazer uma proposta. Né? Eu aceito pagar isso que você está pedindo, quero uma fatia maior da empresa. Quero metade. Eu falei, tá. E nessa hora me deu um clique. Eu falei, eu preciso de alguém do esporte. E o Carlos era o que era envolvido nessa área. E para dizer não pro filho da dona Circe, do seu Imério, né?
o motorista de caminhão e a faxineira, era muito fácil. Agora, para ele dizer não para um cara que também é bilionário e está na mesma altura que ele, é difícil. Né? Aí eu peguei e falei, João, eu vou aceitar a sua proposta com uma condição. O quê? Você fazer o Carlos mudar de ideia. Voltar para o negócio. Aí o Carlos, mas como assim? O que você acha que você é para falar desse jeito? Deu o João, não, mas por que, Samuel? Deixa ele falar. Falei, não, porque eu admiro a sua carreira em frente à Polishop. Quero que você seja nosso sócio investidor. Mas com todo respeito, eu preciso de alguém envolvido no meio do esporte, do futebol. E o Carlos tem as escolas, as franquias e a marca Topper. O Carlos, é verdade, João. Eu acho que eu posso ajudar ele. Vamos entrar nesse negócio. E ali eu saí com o investimento né, do Shark Tank. Nós somos a primeira empresa do Brasil a assinar o contrato de fato e receber, né, o investimento do Shark Tank. E daí conseguimos nosso objetivo, que foi cada um sair dos seus respectivos trabalhos e se dedicar 100%. Cara, sensacional, cara. Essa história. Isso daí foi em 2016 a gravação, nós fomos receber no início de 2017. Nossa, foi a primeira edição do programa, né? Foi, primeira temporada. Primeira temporada. Foi bem legal. Ah, que sensacional, cara. O tempo tá passando tão rápido, Samu. Acho que nós vamos fazer 2, velho. Cara, outra coisa que eu ia te falar, e depois disso tudo desenvolvido e tal, né? Começou a se tornar cada vez mais famoso, se foi expandido. Aí já colocou mulheres também. Eu vejo que vocês têm um trabalho bem legal em relação às mulheres, campanhas, né? Goleira de aluguel tem. A gente incentiva o futebol feminino, tem prêmio especial mensal para goleira destaque do aplicativo, né? Então, mas ainda é pequena a nossa base, né? 1% é mulher. Sim. Então a gente fala para as meninas, quando forem jogar, não convida o namorado, o marido, o amigo para pegar no gol. Contrata uma goleira de aluguel que é melhor. Aí é dica, né? É verdade. E ano que vem tem Copa do Mundo feminino. Acho que o negócio também, o futebol feminino tá melhorando também. Questão de transmissões, tudo mais envolvimento, né? Tá profissionalizando. Né? Já tá vendo os estádios cheios, né? Sim, cara? O pessoal tá gostando de assistir as meninas jogar. E as dificuldades aí nos dias de hoje, isso daí sempre tem, né? Tem que estar sempre se reinventando. Eu vejo que vocês tem bastante encontros, você incentiva bastante, tem prêmios, vocês têm bastante parcerias, né? Você tem que estar se inventando. Hoje nós temos uma patrocinadora muito forte no meio dos goleiros, que é a Poker. Ela é a luva mais vendida da América. Ela vende mais que a Nike e que a Adidas. Então, se você olhar os goleiros do Campeonato Brasileiro, aí, os melhores, eles usam essa marca. E eles são nosso parceiraço, assim, irmão. Eles estão conosco desde 2019. Então, eles ajudam no crescimento, na expansão, nas ideias, nas premiações dos goleiros, né? Porque além da renda que a gente proporciona para os goleiros, eles também ganham prêmios e materiais esportivos, né? Então, e nós realizamos um evento de goleiros em todo o Brasil. A gente faz o desafio Gol a Gol, que é um campo reduzido e 2 goleiros se enfrentam, ficam tentando fazer um gol no outro. Esse ano a gente fez em 10 capitais. A primeira vez que a gente rodou o Brasil do sul ao norte. Eu vi lá, eu acompanho você nas redes sociais, depois a gente vai deixar aí na tela, o Sam vai passar as redes sociais, o pessoal que tem curiosidade de conhecer e ver, vale a pena. Tem bastante coisa legal lá, cara. Então tem desafio, é o que não falta. A gente estava falando de expor as nossas ideias, né? E final de 2019, uma grande multinacional me convidou para uma reunião, né? Super App. Os caras queriam trazer aquela ideia da China, que tem o WeChat, que é o aplicativo que faz tudo, para cá. Né? Esse aplicativo ele já fazia quase tudo na época e eles falaram, nós queremos colocar aluguel de goleiro. Eu fui para as reuniões, contei tudo que eu fazia. Falaram, beleza, nós vamos te contratar, vamos trazer vocês aqui para dentro, vamos absorver. Voltei, falou, faz o seguinte, dezembro, tira umas férias, porque janeiro tua vida vai mudar. Chegou janeiro, voltei de férias, eles lançaram um aplicativo concorrente. Eles pegaram a minha ideia na reunião, tudo, e fizeram uma concorrência. Foi um dia bem triste. Além de tudo, eles ofereciam um goleiro grátis e estavam pagando o dobro para os goleiros para tirar nós do mercado, né?
Foi um desafio grande de novo, né? Mas foi triste, E passou um mês, a gente continuou crescendo, passou 6 meses e daqui a pouco passou um ano e eles não conseguiam entrar no nosso mercado, porque tem toda uma cultura por trás ali, né, do goleiro de aluguel. E daí eles me chamaram para uma nova reunião. Falaram, mas eu não aí queria você ir. já tava Mas eles insistiram para eu ir, né? Daí, nessa nova reunião, eles queriam que eu assumisse a operação deles. Eu falei, desde que nós façamos um contrato muito bem feito com o jurídico, eu assumo. Aí veio, então tá, isso foi também final do ano. Aí eu falei, então vai lá, volta para Curitiba e nós vamos ver o que nós fazemos. Aí quando eu voltei a falar com eles, aconteceu algo inesperado, né? Que era a pandemia. E o nosso negócio foi o primeiro a fechar e o último a abrir, né? Porque teve que fazer o isolamento social para conter o vírus e a prática de esporte coletivo foi proibida. Aí foi mais um desafio grande. Um desafio grande, Tu já tá cascudo já, então. Já. Tem vários desafios. Agora, recentemente, eles entraram em uma das nossas contas e tiraram todo o dinheiro que tinha lá para pagar goleiro. E o pessoal nem fica sabendo, né? Porque daí eu fico correndo, vou atrás, faço tudo para manter o nosso negócio rodando. Isso, porque tem quantos goleiros já, né? Tem mais de 100 mil goleiros inscritos no aplicativo. Eles já estão no Brasil todo? Sim. A gente tem jogos em todo o Brasil. Esse ano a gente investiu bastante no Norte e no Nordeste. Ano que vem continua, né? Expectativa boas aí. Agora com a Argentina ganhando a Copa também, nossos irmãos aí, né? Tem sondagem para nós ir para lá. Ó, que maravilha, velho. Cara. Mas da pandemia também é um capítulo à parte, né? Porque isso daí desafiou todos nós, né? Sim. E esses desafios, essas quedas, a gente vai levantando mais forte, né, cara? Vai levantando mais cascudo. Vai levantando melhor. Vai deixando as marcas, né? Mas fica as mais cicatrizes forte. ficam, né? Fica mais forte. É o que eu falo. Às vezes a gente também, trazendo uma analogia para o consultório odontológico, né? A gente também que lida com... Né? A gente lida com seres humanos, né? Então, às vezes dá vontade mesmo de sentar e ficar chorando, mas não adianta, né? O cara tem que partir para cima. Às vezes é bom chorar um pouquinho também, né? Eu sou uma pessoa difícil de chorar, mas às vezes você tem que desabafar, chorar e daí você continua andando em frente. Isso daí. Samu, agora estamos quase finalizando aí, senão daqui a pouco a gente se estende demais, a gente tem que abrir um segundo episódio já. Cara, eu gostaria que você deixasse alguma dica aí pro pessoal que acompanha nós, que escuta, né? Pessoal que acompanha. Alguma dica de filme, um livro, alguma coisa que você acha bacana aí nas redes sociais, que te inspira, assim, alguma coisa... Dicas tem várias, né? Eu gosto de escutar bastante podcast. Livro, recentemente eu li a biografia do Phil Knight, que é o criador da Nike. É uma história bem interessante de empreendedorismo também, de coragem, de visão. E uma das maiores marcas do mundo, né? Ele começou emprestando dinheiro do pai e indo para o Japão mandar fazer tênis. Ele teve essas traições que eu também tive, que ele tinha um acordo com os japoneses que só ele poderia vender aquele modelo de tênis. Que depois um cara do Texas começou a vender também. Ele foi falar com os japoneses não entendi nada desse contrato, eu estou vendendo. Entendi. Bem legal. Esse livro é legal, cara. Eu não li ainda, mas já vai... É uma dica muito boa para quem quer entrar nesse meio. A questão de filmes. Poxa, filme... o que eu assisti recentemente? Cara, eu assisti um filme recentemente pesado, que é o do John McAfee. Documentário do cara que criou o antivírus McAfee. Totalmente fora da casinha e você vai ver como ele era um gênio da informática e ali você conhece a pessoa, né? Que era uma pessoa extremamente complexa, difícil, má e louca. Então, esse eu assisti bem recente, faz uns 10, 15 dias atrás. É um filme ou é... um documentário. Documentário de um episódio só. Que ele contrata os jornalistas e os cinegrafistas e ele tá foragido da justiça. Você vê o final da vida dele. Né? Um multibilionário, foragido da justiça porque desrespeitou um monte de lei, daí ele ficava morando num iate
Indo de país em país, ele chegava num país, desrespeitava uma lei, ele tinha que fugir. Uma loucura total. Uma loucura, dá medo de assistir, mas é bom porque o poder te corrompe. Seja esse poder grande ou pequeno. Né? Você ter um pouco de poder é difícil de lidar com ele. Né? Você ter esse glamour é difícil de a pessoa te chamar de gênio. Entendi. Você acaba, às vezes, esquecendo quem você é de verdade. Isso que não pode acontecer, né? Você tem que sempre... Tem que tentar buscar o equilíbrio. Né? Então, esse filme é interessante para você ver esse lado negro do mundo do empreendedorismo, né? Que ele era muito rico e completamente excêntrico. Né? Então, são 2 dicas legais. E a outra dica que eu dou é a de vida, né? Que não importa a sua área que você vai atuar, você vai ter que calçar a sua luva, a sua chuteira e entrar em campo para jogar. Que foi isso que eu fiz. Né? E se sujar muitas vezes. Então, isso é importantíssimo. Você foi criar um negócio, muitas pessoas querem ter o seu próprio negócio, mas não querem trabalhar, não querem sujar a mão, né? E no começo você vai ter que fazer tudo sozinho. Não tem jeito, Não né? tem jeito. Você vai ter que... Eu acredito que quando você abriu o seu primeiro consultório, você tinha que limpar até o banheiro dele. Né? Perfeito. É assim que funciona. Não tem como escapar disso, né? Não tem. E aí, às vezes as pessoas olham, nossa, como que ele teve sorte, como que, né, esse playboy aí, cara, nossas origens, né, a gente valoriza e a gente não muda, né? Nossos princípios, que nem você falou, a gente buscando equilíbrio e sempre lembrando o passado, né? Sim. Né? Sim. Deixando a gente sempre sendo a mesma pessoa, né? Os mesmos princípios, o mesmo caráter. Tem um outro livro bom de um amigo meu, Alberto. Este livro não vai te deixar rico. É o nome do livro dele. Legal. Cara, que ele coloca a real. Ele coloca a real do que rola nesse mundo do empreendedorismo, né? Que todo mundo entra achando que vai ficar rico, milionário, e 1, 2 anos sai todo mundo do mercado, as empresas fecham, entram em falência. Então ele mostra a real, o que acontece nesse mundo. Que hoje o que a gente mais vê é como ficar rico, né? O dele esse livro não vai te deixar porque rico. Porque tem, né? Faça isso, como ganhar, como investir, tornar-se rico. Do primeiro milhão, né? Então tem cada absurdo aí que a gente vê nas redes sociais que a gente comenta, né? Cara, não tem segredo. É trabalhar, que nem você falou, vestir a luva, vestir a chuteira e se sujar, cara. Não tem jeito. Samu, cara, show de bola, cara. Foi top demais esse nosso podcast. Tô muito feliz com a tua presença aí, muito feliz. Eu acho que a gente atingiu o objetivo aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso aí, o pessoal vai gostar, cara. A gente tem amigos dos dentistas, muitos pacientes, né? Nossa audiência está aumentando aí. É desafiador, né, para eu estar fazendo, mas compartilhar essas histórias é recompensador. Agradeço muito mesmo. Eu acho que vai ter que ter um próximo aí, cara, que você é um cara bem evoluído, um cara que está à frente, cabeça aberta, e as tuas dicas, conversar contigo aí engrandece a gente, cara. Obrigado pelos presentes aí, ó, pessoal. Boné aí, goleiro de aluguel, mais um adesivo, um chaveiro, sem contar que eu já ganhei outras coisas tuas lá, ganhei uma garrafinha de água, uma térmica. Pessoal, então isso daí a gente quer agradecer. Quero agradecer a todos que acompanharam nós aí nesse período. A gente extrapolou um pouco de tempo, mas valeu a pena, né? E quem não segue, começar a seguir a gente lá, curtir, compartilhar, eu agradeço muito aí. O pessoal também quiser acompanhar o Goleiro de Aluguel nas redes sociais, é bem facinho de achar, né? Qualquer lá, Samuel. @Goleiro de Aluguel. Goleiro de Aluguel. Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube. E o nosso site é goleirodealuguel.com.br para você baixar o aplicativo e já convocar o seu goleiro. Convoca o goleiro lá. O pessoal que joga aquela pelada quebrada, sem goleiro lá, acabou com isso aí, chega com isso daí, né? Quem é goleiro vem jogar pela gente também. Isso não joga de graça, não. Vai jogar pelo aplicativo. Quem for goleiro já vai lá, se cadastra e já começa um extrinha. Cara, luva, essas coisas, vocês têm parceria, que eu jogo bola toda semana. Nós também contratamos goleiro de aluguel lá e tem a questão do material, detona, né, cara? Tem, goleiro que joga direto, né? A gente tem outro parceiro que é a Foot Shop, que é a loja de material esportivo.
virtual, então todo goleiro que vai para a partida ele recebe a renda, que é o dinheiro, e o cashback, né? Esse cashback ele tem várias maneiras de conquistar, né? Tem no ranking, tem nos desafios, tem nos bônus, e ele acumula para pegar material esportivo sem precisar tirar dinheiro do bolso. Pô, show de bola aí. Pessoal, isso daí, ó, entra lá, segue e acompanha o goleiro de aluguel, se cadastra, a hora que for jogar uma pelada lá, convoca um goleiro lá que você vai ver que vale a pena. Vai acabar com esse negócio daquele futebol lá quebrado, sem goleiro, que daí não tem graça, né? Eu falo pros meus amigos, se for pra me chamar pra jogar bola e não tiver goleiro, nem me chame. O goleiro deixa mais competitivo a partida. Eu vou pôr até o chapéu e o boné aqui, Samu. Pô, show de bola. Valeu, gente. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.